Bom dia, graça e paz, bem-vindo mais uma vez à nossa devocional semanal e hoje encerramos esse livro maravilhoso de João no capítulo 21. Esse capítulo do Evangelho de João serve como uma história, ou seja, parte da história do ministério de Jesus, seus discípulos e seus seguidores. Ele conclui o ministério de Cristo aqui na terra e fortalece a fé dos discípulos com uma última aparição, uma pesca milagrosa e a restauração de Pedro. Esse capítulo foca na liderança de Pedro, na relação de amor entre Jesus e os seus seguidores e no futuro da missão dos discípulos. E eu quero compartilhar com vocês 5 aspectos nesse último capítulo. E o primeiro é a pesca milagrosa, a redescoberta do chamado. O capítulo começa com uma cena em que Pedro e alguns discípulos estão de volta ao mar da Galileia, pescando durante a noite. Após uma tentativa infrutífera, eles veem alguém na praia, que é o próprio Jesus, embora eles ainda não tinham reconhecido. Ele os instrui a lançar a rede do lado direito do barco, e ao fazerem isso, pegam uma quantidade imensa de peixes. Este milagre ecoa o primeiro encontro de Pedro com Jesus, conforme também está escrito em Lucas capítulo 5, versículo 1 ao versículo 11. Recordando ao discípulo seu chamado inicial e a missão de ser pescador de homens. Esse evento destaca que, por conta própria, os discípulos nada conseguiriam, mas com Jesus eles seriam capazes de alcançar grandes frutos em seu trabalho. A pesca milagrosa se torna um símbolo da futura missão dos discípulos. Assim como eles colheram peixes em abundância, eles seriam chamados a levar a mensagem do Evangelho a muitas pessoas. O número 153 dos peixes capturados pode ser um símbolo, ou melhor dizendo, pode ser simbólico, sugerindo uma pesca de todas as nações e povos, indicando o alcance universal do Evangelho. Número 2. A refeição com Jesus, comunhão e reconciliação. Ao trazer os peixes, os discípulos percebem que Jesus já está à espera deles com pão e peixe assados sobre brasas. Esse detalhe remete à última ceia, onde Jesus partilha o pão com eles, fortalecendo a ideia de comunhão entre o Senhor e os seus seguidores. A refeição é um ato de amor e aceitação, em que Jesus os convida a compartilhar da sua presença, mostrando que, apesar das suas falhas e dispersão após a crucificação, ele os ama e os recebe de volta. Esta refeição também alude à abundância e à provisão de Cristo. Assim como ele alimentou a multidão e se revelou com o pão da vida, lá em João capítulo 6, ele agora continua a nutrir espiritualmente os discípulos, fortalecendo-os para a sua futura missão. Ao chamar Pedro e os outros para se aproximarem, Jesus mostra que a sua amizade com eles permanece intacta e que ele é um Senhor que deseja proximidade com aqueles que amam. Número 3. A restauração de Pedro, a missão do amor. Após a refeição, Jesus volta para Pedro e pergunta 3 vezes: Simão, filho de João, tu me amas? Esta tríplice pergunta de Jesus visa restaurar Pedro, que anteriormente havia negado Jesus 3 vezes na noite da crucificação. Cada vez que Pedro responde afirmativamente, Jesus o comissiona: apacenta os meus cordeiros, pastoreia as minhas ovelhas e apacenta as minhas ovelhas. Esse diálogo é profundamente terapêutico e redentor para Pedro. Ao confrontar Pedro sobre o seu amor e ao incumbir-lhe a missão de cuidar das ovelhas, Jesus está confiando a Pedro uma liderança espiritual e pastoral no rebanho de Deus. O amor que Pedro tem por Jesus deve se refletir no cuidado e na dedicação aos outros. Ele não é mais apenas um pescador, mas um pastor,
alguém responsável pela comunidade dos seguidores de Jesus. Esse é o chamado que surge do amor e da lealdade mais do que da capacidade ou posição. Pedro é reabilitado, comissionado a pastorear e é chamado a demonstrar um amor sacrificial, refletindo o próprio amor de Jesus. Número 4. O futuro sacrifício de Pedro. Jesus prossegue com uma profecia sobre o futuro de Pedro. Quando eras jovem, te cingia a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando fores velho, estenderás a mão e outro te cingirá e te levará para onde não queres. João capítulo 21, do versículo 18 ao versículo 19. Este é um anúncio do tipo de morte que Pedro enfrentaria, uma alusão à sua crucificação, segundo a tradição. Aqui Jesus mostra que o discipulado é um caminho de renúncia e entrega. Seguir a Cristo, especialmente em uma posição de liderança, exigirá sacrifício e, eventualmente, a própria vida. Para Pedro, seguir Jesus significará não apenas ensinar e pastorear, mas também sofrer como Cristo sofreu. Essa entrega total se torna um exemplo poderoso para a igreja, mostrando que o discipulado verdadeiro implica fidelidade até o fim. Número 5. O papel de João e o ministério do discípulo amado. Após ouvir sobre o seu destino, Pedro questiona Jesus sobre o futuro de João. Jesus responde: se eu quiser que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Quanto a ti, segue-me. Versículo 22. Jesus mostra que cada discípulo tem um chamado e um destino único. Não é responsabilidade de Pedro saber o que acontecerá com João. Ele é chamado a seguir Jesus fielmente, independente das circunstâncias. Essa conversa reforça que a jornada espiritual é única para cada seguidor de Cristo. A comparação ou a curiosidade em relação ao chamado alheio não deveria interferir no compromisso de cada um em seguir a Jesus. Além disso, essa passagem sugere um ministério sobre o destino do discípulo amado. Mas o Evangelho não esclarece totalmente. Esse discípulo amado representa, de certa forma, a igreja e todos os seguidores que permanecem fiéis, apontando para a continuidade da missão até a volta de Jesus. A conclusão e o propósito de João. João encerra o capítulo e o Evangelho afirmando: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, as quais, se fossem escritas uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que se escrevessem. João capítulo 21 e versículo 25. Com essa frase, o evangelista reafirma que a obra de Jesus é inesgotável e impossível de ser capturada ou escrita plenamente em palavras. Esse versículo final aponta para a riqueza de Jesus, cuja vida, ensinamentos e poder transcendem qualquer relato humano. A conclusão que chegamos é que João capítulo 21 é um lembrete da centralidade do amor, tanto no relacionamento de cada discípulo com Jesus, quanto no ministério a qual são chamados. Jesus é quem chama, restaura e dá propósito aos discípulos. O que ele oferece é uma vida de comunhão, mas também de serviço e sacrifício. Pedro é restaurado para liderar, e todos os discípulos são lembrados de que sua fidelidade à missão são individuais e únicas, mas voltadas para o mesmo objetivo: anunciar o amor e a redenção de Cristo. João 21 nos ensina que a liderança no reino de Deus é marcada por humildade, responsabilidade e um amor que reflete o próprio coração de Jesus. Pense nisso e Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor Jesus, queremos te agradecer por este dia. Muito obrigado pela vida, pela saúde, por estarmos mais um dia vivos na tua presença. Encerramos o livro de João no capítulo 21 nesta manhã.
E queremos te agradecer por cada detalhe escrita na tua palavra através do teu discípulo João. Queremos oferecer a nossa vida em obediência, em sacrifício. O maior sacrifício foi feito na cruz por ti, para nos salvar e nos dar o tempo chamado graça. Que possamos pensar nisso e praticar a tua palavra, obedecendo ela, permanecer orando, jejuando e vigiando, para não cair em tentação. Somos chamados para sermos teus discípulos e a palavra chegou até nós, com o sacrifício de cada um dos teus discípulos e teus seguidores. Continuamos seguindo a tua palavra, obedecendo a tua palavra, até o Senhor buscar a sua igreja e nós morarmos no céu eternamente contigo. Te agradecemos por tudo e declaramos todas as tuas bênçãos sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso trabalho, e declaramos as nossas mãos abençoadas, o nosso corpo, que é o templo do teu Espírito Santo, abençoado, e somos livres para te amar e te obedecer. Comeremos sempre o melhor desta terra e as bênçãos virão e nos alcançarão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém, amém e amém. Deus te abençoe e até a nossa próxima devocional.